Entrando no ar mais uma edição do seu Memórias do Tempo. Entramos no mês de setembro e o Rio Grande do Sul tem o mês de setembro como o mês Farroupilha. Então hoje nós vamos conhecer o porquê que o Rio Grande do Sul tem o mês de setembro como o mês Farroupilha, o mês de comemorações do tradicionalismo e da história gaúcha. O Rio Grande do Sul foi palco das disputas entre portugueses e espanhóis desde o século XVII. Na ideia dos líderes locais, o fim dos conflitos deveria inspirar o governo central a incentivar o crescimento econômico do Sul, como pagamento às gerações de famílias que se voltaram para a defesa do país desde há muito tempo. Mas não foi isso que ocorreu. A partir de 1821, o governo central passou a impor a cobrança de taxas pesadas sobre os produtos rio-grandenses, como o charque, a erva mate, o couro, o sebo, a graxa. No início da década de 30 do século XIX, o governo aliou a cobrança de uma taxa extorsiva sobre o charque a incentivos para a importação do produto da região do Prata. Ao mesmo tempo, aumentou a taxa de importação do sal, insumo básico para a fabricação do charque. Além do mais, se as tropas que lutavam nas guerras eram gaúchas, seus comandantes vinham do centro do país. Tudo isso causou grande revolta na elite rio-grandense. Em 20 de setembro de 1835, os rebeldes tomam Porto Alegre, obrigando o presidente da província, Fernandes Braga, a fugir para Rio Grande. Bento Gonçalves, que planejou o ataque, empossou no cargo o vice, Marciano Ribeiro. O governo imperial nomeou José de Araújo Ribeiro para o lugar de Fernandes Braga, mas este nome não agradou os farroupilhas. O principal objetivo da revolta era a nomeação de um presidente que defendesse os interesses do Estado. E esses decidiram prorrogar o mandato de Marciano Ribeiro até 9 de dezembro. Araújo Ribeiro, então, decidiu partir para Rio Grande e tomou posse no Conselho Municipal da cidade portuária. Bento Manuel, um dos líderes do 20 de setembro, decidiu apoiá-lo e rompeu com os farroupilhas. Bento Gonçalves, então, decidiu conciliar. Convidou Araújo Ribeiro a tomar posse em Porto Alegre, mas este recusou. Com a ajuda de Bento Manuel, Araújo conseguiu a adesão de outros líderes. Em 3 de março de 1836, o governo ordena a transferência das repartições para Rio Grande. É o sinal da ruptura. Em represália, os farroupilhas prendem em Pelotas o conceituado major Manuel Marques de Souza, levando-o para Porto Alegre e confinando-o no navio prisão Prestiganga, ancorado no estuário do Guaíba. Os imperiais passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que ocorreu em 15 de julho. O tenente Henrique Mosier, preso no 8º BC em Porto Alegre, subornou a guarda e libertou 30 soldados. Em 9 de setembro de 1836, os farrapos, comandados pelo general Neto, impuseram uma violenta derrota ao coronel João da Silva Tavares, no Arroio Seival, próximo à cidade de Bagé. Empolgados pela grande vitória, os chefes farrapos no local decidiram, em virtude do impasse político em que o conflito havia chegado, e no dia 11 de setembro de 1836, um grupo de estancieiros e charqueadores gaúchos, juntamente com o general Neto, proclamaram a República Rio-Grandense. O movimento deixava de ter um caráter corretivo e passava ao nível de separatista. Bento Gonçalves, então,
em cerco a Porto Alegre, recebe a notícia da proclamação da República e da indicação de seu nome como candidato único a presidente. Decide, então, contornar a capital da província para se juntar aos vitoriosos comandados pelo general Neto. Quando vai atravessar o rio Jacuí, na altura da Ilha da Fanfa, tem seus mais de 1.000 homens emboscados por Bento Manuel e pela esquadra do inglês John Grenfell. Bento Gonçalves, Onofre Pires, Pedro Boticário, Corte Real e Lívio Zambecari, os principais chefes no local, são presos e a tropa é desbaratada. O governo imperial, após esta vitória, oferece anistia aos rebeldes para acabar de vez com o conflito. Neto, contudo, concentrou tropas ao redor de Piratini, a capital da República, e decidiu continuar a luta. Bento Gonçalves foi escolhido presidente da República, mas enquanto não retornasse, Gomes Jardim assumiu o governo, organizando a estrutura dos ministérios. Foram criados 6 ministérios: da Fazenda, da Justiça, do Interior, Marinha, Guerra. Cada ministro cuidava de 2 ministérios, por medida de economia. Em fins de 1836, sem seu líder e com o governo central fazendo proposta de anistia, a Revolução estava perdendo a força. Mas no início de 1837, o regente Feijó nomeou o brigadeiro Antério de Brito para a presidência da província. Este, acumulando o cargo de comandante militar, passou a perseguir os simpatizantes do movimento em Porto Alegre e tratar os farrapos com dureza. Mas estes atos devolveram o ânimo aos rebeldes, que conseguiram a partir daí uma série de vitórias. A cavalaria imperial desertou em janeiro de 1837 em Rio Pardo e Lages, em Santa Catarina. Foi tomada logo após. Em março, Antério de Brito mandou prender Bento Manuel, por achá-lo pouco rígido com a República. Mas Bento Manuel resolveu prendê-lo e passar novamente para o lado farroupilha. Um mês após, Neto, com mais de 1.000 homens, tomou o arsenal imperial de Caçapava, capturando armas de todos os tipos e ganhando a adesão de soldados da guarnição. E em 30 de abril, Rio Pardo, então a mais populosa cidade da província, foi tomada. Em outubro, chegou a notícia de que Bento Gonçalves havia fugido do Forte do Mar, em Salvador, vindo a assumir a presidência em 16 de dezembro. Era o auge da República Rio-Grandense. A diminuição dos combates, a estruturação dos serviços, como correio, política externa, fisco, davam a impressão de que o Estado rio-grandense estava em vias de consolidação. Mas em 1838 não foi o ano da vitória como esperavam os farrapos. Apesar de mais uma vitória em Rio Pardo, o fracasso na tentativa de tomar Rio Grande e a falta de condições de conquistar Porto Alegre abatem as esperanças dos republicanos. A maioria das vitórias neste ano foram em combates de guerrilha e escaramuças sem importância estratégica. Com Piratini ameaçada, a capital é transferida para Caçapava, em janeiro de 1839. Em 24 de janeiro de 1837, Giuseppe Garibaldi saiu da prisão onde fora visitar Bento Gonçalves carregando uma carta de corso que lhe dava o direito de apressar navios em nome da República Rio-Grandense, destinando metade do valor da carga para o governo da República. Ainda no Rio, ele toma o navio Luísa, rebatizando-o de Farroupilha. É o primeiro barco da Armada Rio-Grandense. Depois de muitas aventuras, prisão no Uruguai e tortura em Buenos Aires, Garibaldi apresenta-se em Piratini em fins de 1837. Ao chegar à capital Farroupilha, ele recebe uma missão: construir barcos e fazer corso contra navios do Império. 2 meses depois, ele apresenta 2 lanchões, o
o Rio Pardo e o Independência. Mas havia um grande problema: a ausência de portos. Com Rio Grande e São José do Norte ocupadas pelo inimigo, Montevidéu pressionada pelo governo imperial, os farrapos planejam a tomada de Laguna, em Santa Catarina. A ideia era um ataque simultâneo por mar e terra. Mas como sair da Lagoa dos Patos para o oceano? John Grenfell atacou o estaleiro farrapo, mas Garibaldi escapou com os lanchões Farroupilha e Seival pelo rio Capivari, a nordeste da lagoa. Daí resultou o mais fantástico acontecimento da Guerra dos Farrapos. E talvez um dos lances de combate mais geniais da história. Foram postas gigantescas rodas nos barcos e eles foram transportados por terra, levados por juntas de bois até Tramandaí, a aproximadamente 80 quilômetros do ponto de partida. O transporte foi feito através de campos enlameados pelas chuvas do inverno. O ataque é feito de surpresa com Davi Canabarro por terra e Garibaldi a bordo do Seival. O Farroupilha naufragou em Araranguá e resulta na conquista da cidade e na apreensão de 14 navios mercantes que são somados ao Seival, e armas, canhões e fardamentos. Em 29 de julho de 1839, é proclamada a República Juliana, instalada em um casarão da cidade. Mas o sonho durou apenas 4 meses. Com a vitória de Laguna, os farrapos resolveram tentar a conquista de Desterro, na ilha de Santa Catarina. Mas são surpreendidos em plena concentração e batem em retirada, com pesadas perdas materiais. Os navios de corso, contudo, vão mais longe. O Seival, o Caçapava e o novo Rio Pardo vão até Santos, no litoral paulista. Encontrando forças superiores, voltam para Imbituba, em Santa Catarina. Em 15 de novembro de 1839, um ataque pesado à Laguna com marinha, infantaria e cavalaria resulta na destruição completa da esquadra Farroupilha e na retomada da cidade. Todos os chefes da marinha rio-grandense são mortos, com exceção de Garibaldi. Davi Canabarro recua até Torres, enquanto outra parte das forças terrestres vai para Lages, onde resistem até o começo de 1840. Em 1840 começou a decadência da Revolução. Enquanto a maioria das forças rio-grandenses se concentravam no sítio a Porto Alegre, Caçapava era atacada de surpresa. Os líderes farrapos consideravam Caçapava quase inexpugnável, em virtude do difícil acesso. A partir daí, os arquivos da República foram colocados em carretas pelas estradas. Foi o tempo da República Andarilha, até que Alegrete foi escolhida como nova capital. Em Taquari, farroupilhas imperiais travavam a maior batalha da guerra, com mais de 10 mil homens envolvidos, mas não teve resultados decisivos. São Gabriel foi perdida em junho, e alguns dias depois o general Neto só escapa do imperial Chico Pedro graças à sua destreza como cavaleiro. Em julho, novo fracasso Farroupilha, desta vez em São José do Norte. Bento Gonçalves começa a pensar na pacificação. Em novembro é a vez de Viamão cair, morrendo no combate o italiano Luigi Rossetti, o criador do jornal O Povo, órgão de imprensa oficial da República Rio-Grandense. Para piorar a situação, em janeiro de 1841, Bento Manuel discordou de algumas promoções de oficiais e abandonou os farrapos. A partir de 1842, o conflito é denominado pela estrela de Luiz Alves de Lima e Silva, o barão, depois duque de Caxias. Nomeado presidente da província com a esperança do imperador para a paz,
Caxias usou do mesmo estilo dos farrapos para ganhar o apoio da população. Nomeou como comandantes Bento Manuel e Chico Pedro, dois oficiais do mesmo estilo, priorizou a cavalaria e espalhou intrigas entre os farrapos sempre que pôde. Tratou bem a população dos povoados ocupados e empurrou os farroupilhas para o Uruguai. Esses ainda fizeram outra grande tentativa atacando São Gabriel, em 1843. Destroçaram Bento Manuel em Ponche Verde, mas esta foi a última vitória dos farrapos. Em dezembro de 1842, reuniu-se em Alegrete a Assembleia Constituinte, sob forte discussão política. Era forte a oposição a Bento Gonçalves. Durante 1843 e 1844, sucederam-se brigas entre os farrapos. Numa destas, o líder oposicionista, Antônio Paulo da Fontoura, foi assassinado. Onofre Pires acusou Bento Gonçalves de ser o mandante. Este respondeu com o desafio a um duelo. Neste duelo, em 28 de fevereiro de 1844, Onofre Pires é ferido e veio a falecer dias depois. Ainda em 1844, Bento Gonçalves iniciou conversações de paz, mas retirou-se por discordar de Caxias em pontos fundamentais, assumindo seu lugar Davi Canabarro. Os farrapos queriam assinar um tratado de paz, mas os imperiais rejeitavam, porque tratados se assinam entre países e o império não considerava a república um estado. Caxias contornou a situação, agradando os interesses dos farroupilhas, sem criar constrangimentos para o império. Mas no final das contas, os farrapos já não tinham outra saída senão aceitar as condições de Caxias. A pacificação foi assinada em 1º de março de 1845, em Ponche Verde, e tinha como principais pontos: o Império assumia as dívidas do governo da República Rio-Grandense. Os farroupilhas escolheriam um novo presidente da província. Os oficiais rio-grandenses seriam incorporados ao exército imperial nos mesmos postos, exceto os generais. Todos os processos da justiça republicana continuavam válidos. Todos os ex-escravos que lutaram no exército seriam declarados livres, mas muitos deles foram reescravizados depois. Todos os prisioneiros de guerra seriam devolvidos à província. Mas, além do mais, o charque importado foi sobretaxado em 25%. Terminou assim a Guerra dos Farrapos, que, apesar da vitória militar do Império contra a República Rio-Grandense, significou a consolidação do Rio Grande do Sul como força política dentro do país. Os principais personagens desse episódio, que durou 10 anos e que é comemorado no dia 20 de setembro, todos os anos, pela população gaúcha, os principais personagens foram a Anita Garibaldi, que tentou, de alguma forma, criar um outro estado independente, a República Juliana, no que hoje é o estado de Santa Catarina. O general Antônio de Souza Neto, mais conhecido como General Neto. Depois temos o coronel Bento Gonçalves, o grande líder e herói, considerado o maior herói da Revolução Farroupilha. Temos o Marechal Bento Manuel Ribeiro, que era paulista, né? E que foi para o Rio Grande do Sul a serviço do Império. Temos o general Davi Canabarro, também um outro militar muito importante nessa revolução, e um estrangeiro que virou também um ícone
desse episódio foi o Garibaldi. O curioso é que o Garibaldi, no Brasil, ele lutava pela separação do Rio Grande do Sul do resto do país. Né? Ele corroborou, ajudou pela independência do Rio Grande do Sul, pela criação da República Rio-Grandense. E na Itália, ele era um ativista que lutava pela unificação das províncias italianas em um só estado. Então o Garibaldi foi um militar mercenário, né? Ele veio para o Brasil como um militar mercenário e lutou por causas antagônicas. No Brasil, pelo separatismo gaúcho, e na Itália, o país de origem dele, ele lutava pela unificação italiana. E, por fim, o penúltimo personagem importante era o Marechal e depois Duque Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, que é até hoje considerado o patrono do Exército. Foi o pacificador da Revolução Farroupilha, o movimento armado mais longo durante o período imperial. E, por fim, nós temos o coronel Onofre Pires da Silveira Canto, né, que esse também foi outro militar importante na Revolução Farroupilha. Um seriado que mostra parte do cenário da Revolução Farroupilha foi aquele seriado televisivo A Casa das Sete Mulheres. Ele é todo ele ambientado durante o período da Revolução Farroupilha. É uma boa dica para, além dos livros que contam a história da Revolução Farroupilha, esse material um tanto quanto romantizado também, mas dá uma ideia do que era o período da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Memórias do Tempo desta quarta-feira fica por aqui. Eu retorno na próxima quarta-feira com um novo tema para a gente conhecer com um pouquinho mais de profundidade, entender um pouquinho melhor os fatos relevantes da história e seus personagens.